Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e estamos aqui dando continuidade aos nossos vídeos na nossa playlist relativa a uma releitura do nosso curso de modelagem e simulação ou simulação de sistemas. E nessa releitura a gente está usando aí programação Python, falando de inteligência artificial. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa aula aqui relativa ao projeto 4, tá? Que é sobre teoria de filas. E aqui eu já vou aproveitar e vou mostrar para vocês a página que tem todo o nosso conteúdo, tá? Livre, gratuito, que também vai estar na descrição do link. Então, o conteúdo ao qual a gente está se referindo aqui é o da semana 4. Então, se você clicar nessa figurinha aqui da semana 4, todas essas figurinhas aqui a gente gerou com inteligência artificial, usando prompt de inteligência artificial, tá? E aí, aqui no caso, se você clica nessa figurinha... Ah, sim, por favor, vocês puderem clica no like aí, comenta que o YouTube, o algoritmo está pedindo aí para ter interatividade. Se vocês puderem, agradeço, só fortalece e ajuda a divulgar o nosso conteúdo, tá? Então, aqui na semana 4, tem aqui o link para o curso de modelagem e simulação lá da Univesp, que também é totalmente livre e gratuito, e tem o link para os vídeos, que são referentes aos modelos de teoria de filas, no caso, MMS, que a gente vai abordar, e a questão do MMS com a otimização de filas, que é uma das coisas que a gente aborda também nesse projeto é, com uso de simulação via Python, tá? Na verdade, a gente não vai simular, a gente vai usar os equacionamentos de teoria de filas que estão descritos nesses vídeos. E na semana 3, a gente tem o link também aí, tá? Para a teoria de filas do modelo MM1, ok? A gente não abordou o modelo MM1 capacitado, enfim, ficou para uma próxima oportunidade nessa releitura, tá? E aqui, pessoal, também a gente tem, para cada semana, o que a gente chama de gate, que é a releitura, é a discussão do material da semana 4, mas contemplando, a gente vai colocar aqui, mais detalhamentos, complementando o material que já existia ali, né? Então a gente colocou a questão do uso de mapeamento de processos, né? A relação disso com simulação de eventos discretos e teoria de filas. E aí tem também tanto os slides quanto o vídeo no YouTube. E ao terminar aqui a nossa gravação, vai subir, a gente vai colocar aqui, né? Vai colocar o link para esse vídeo também, tá? Legal. Então, pessoal, dando continuidade, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? O notebook, que é o código no Google Colab relativo à aplicação de teoria de filas para os modelos MM1 e MMS. O que seria modelo MM1, MMS? O que você está falando? Eu estou falando o seguinte: imagina o seguinte, você tem um local de atendimento, e esse local de atendimento, você tem apenas um único local ali, né? Então, tanto as chegadas, o intervalo entre as chegadas, quanto o tempo de atendimento, segue uma exponencial, tá? E aí, nessas condições, eu posso aplicar um equacionamento. Aqui tem várias equações, que depois, se vocês quiserem, no link, na descrição do vídeo, tem para esse Google Colab. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Todos os equacionamentos, as explicações, enfim, estão colocadas aqui, tá? E são médias, na verdade, de desempenho ali do sistema, tá? Aqui, inclusive, eu comento um exemplo que é descrito na aula anterior, né? Dessa playlist que a gente está criando. E aqui tem o link, inclusive, para essa apresentação dentro do Google Colab, tá? Que é um exemplo relativo a um drive-thru que realiza o atendimento de vários clientes e você pode obter as métricas através da teoria de filas sem a necessidade de construir uma simulação que pode ser muito cara em muitas situações, né? Essa é a vantagem da teoria de filas, ok? Então aqui ele dá métricas aqui da probabilidade ou fração de tempo que o servidor vai estar ocioso, tamanho médio da fila, tempo médio do cliente permanecendo no sistema. Então é uma coisa muito interessante a aplicação da teoria de filas. Aqui eu já tenho o exemplo do posto de gasolina que a gente tinha mencionado nessa outra aula do mapeamento de processos e simulação de eventos discretos, teoria de filas, tá? E nesse sentido, eu já coloco aqui a questão dos múltiplos servidores, que quando você tem múltiplos servidores, você obrigatoriamente vai multiplicar, vai considerar eles idênticos de certa forma,
E não só isso, você vai ter que ter essa intensidade de tráfego. Isso também vale para o modelo MM1, que a intensidade de tráfego RAW é igual a lambda sobre S vezes μ, menor que 1. O que é isso? É para você poder aplicar os equacionamentos de teoria de filas, você tem que garantir que existe estado estacionário, e a existência desse estado estacionário é condicionado que você tenha capacidade de atendimento. Então, muitas vezes você tem situações nas quais, por exemplo, está chegando muita gente e você só vê a fila crescer. A fila nunca vai diminuir, porque a sua capacidade de atendimento não é suficiente. E aí, nessas condições, é claro, você tem que limitar as chegadas, que é a questão de distribuir senha, ou de limitar o número de atendimentos, ou se chegou num ponto você não atende mais ninguém. São situações, obviamente, que não são ideais, mas são situações que podem vir a acontecer, tá? E aqui no caso, pessoal, eu ponho inclusive como é que você pode calcular esse número mínimo de servidores, né? O S, que aqui nessa fórmula é identificado quantos servidores você vai colocar para garantir pelo menos que existe estado estacionário. Porém, você poderia argumentar assim: ah, não, mas eu gostaria de, se eu posso botar vários locais de atendimento, eu vou botar um muito grande. Mas isso tem um custo econômico. E esse custo econômico, que é justamente esse programinha que a gente coloca aqui, né? Tanto a questão referente às métricas de tempo de atendimento, né? Para o S mínimo, você pode botar o valor de S aqui 5, mas poderia ter mudado. E aí, em função desse S, você pode ir trocando e vendo qual é o desempenho do sistema. Mas, para além disso, para a questão de custos, você pode colocar o custo de operação versus o custo de fila. Claro que o custo de fila é sempre uma estimativa difícil de ser feita, mas ela é importante para ser feita para contrabalançar ou para ponderar a questão de, olha, se você colocar muitos servidores, embora você vá reduzir a fila, chega a ser um ponto que às vezes a fila não vai ser tão reduzida assim e, de fato, você vai ter um custo operacional cada vez maior. Então, essa questão aqui é colocada em detalhes através desse equacionamento. Inclusive, eu mostro aqui, pessoal, que se, por exemplo, eu pegasse esse programa, rodar para S igual a 5, qual que é o custo total, né? Ou seja, considerando o custo de serviço mais um custo de fila. Esse custo de fila, na verdade, eu faço uma estimativa em relação a perdas de vendas ou insatisfação do cliente, tá? Eu poderia, inclusive, fazer isso reverso. Como assim? Eu poderia estimar esse custo de fila. Como? Eu posso falar assim, olha, o nível de serviço para 5, para 6, para 7, para 8, para 10 servidores, qual que é o nível de serviço, e para um certo nível de serviço que eu considero que é o limitante, vamos falar assim, ó, acima disso já não posso, o meu nível de serviço aqui vai ficar muito ruim. Aí eu atribuo um custo tal que eu vou ter um número de servidores é, adequado àquele nível de serviço. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, vou botar S igual a 10. Para S igual a 10, o nível de serviço está num ponto que acima de, que se piorar o nível de serviço, não ficar tão bom assim, eu não posso permitir, não posso botar S igual a 11, porque o tempo de espera vai ser muito grande e tal. Aí eu já faço uma estimativa tal que entre S5 e 10 eu permito, por exemplo, tá? Eu permitiria as configurações do sistema. E é claro que depois eu posso ir alterando as taxas de chegada, enfim. E aí você fala, pô, mas você vai alterar a taxa de chegada? Não, veja que a gente pode pensar em cenários. Por exemplo, eu posso ter uma operação normal, nessa operação normal, 5 servidores está de bom tamanho, mas se eu fizer uma promoção, se eu tiver um Black Friday, se eu tiver um evento excepcional de vendas, 5 com certeza já não vai ser suficiente, tá? E detalhe, ah, mas você está falando de servidores, de teoria de filas, isso não é usado? É usado sim. Você veja o seguinte, teoria de filas é usada para, por exemplo, você dimensionar o número de máquinas que vão atender ou que vão, digamos assim, serviços de internet. Então, por exemplo, aqui quando eu estou acessando essa página, eu tenho um serviço de internet que é provido pela máquina que hospeda essa página aqui, tá? E eventualmente, se tivesse muito acesso, essa máquina não conseguiria prover acesso para várias pessoas. Então, a teoria de filas é muito usada, por exemplo, para dimensionar servidores na internet, para fazer vendas na internet, para fazer acessos, o que seja, tá? Então, aqui, essa questão parece, às vezes, complexa, mas ela é necessária e interessante com aplicações em diversas situações reais, tá? E aí aqui eu já ponho
sempre eu vou botando as funções. Aqui eu pus uma coisa mais simples, né, como se fosse uma calculadora. Aqui eu já organizei melhor o programa, botei uma função que você fornece vários parâmetros aqui. Então aqui eu ponho, por exemplo, número de servidores, aqui eu ponho a taxa de chegada, a taxa de atendimento, eu ponho o custo de fila, custo de serviço, e aqui ele calcula o custo total esperado, que é essa ponderação, tá? E eventualmente, é claro, eu poderia ter retornado essas parcelas, né? Custo de serviço ou custo de fila, né? Ao invés de só retornar o custo total esperado. E aí, com essa bagagem, o que é pedido, né? Como projeto 4, você ter que calcular as métricas para o MM1 para uma taxa diferente, uma taxa de chegada diferente daquela inicial, né? Que foi fornecida. É, Enfim, não, uma taxa de atendimento, desculpa, não uma taxa de chegada. A taxa de atendimento, ela é diferente, tá? Aqui eu botei taxa de chegada, né? Qual é a taxa de chegada e a taxa de atendimento. O que você tem que tomar cuidado? Que isso aqui é o tempo de atendimento, não a taxa de atendimento. Qual é a diferença? Tempo de atendimento só está dizendo quanto tempo você leva para atender, não quantos clientes você faz ou atende por hora, em média. Lembre-se sempre que é uma média, ok? E aqui eu já ponho embaixo os possíveis desenvolvimentos. Aí é legal para você treinar, para você entender melhor como é que usa o modelo MM1. O modelo MMS, pessoal, eu tenho aqui também já essa questão que eu havia colocado de custo de fila, custo de serviço, e são colocadas duas questões, tá? Qual deve ser o valor do número S de servidores, tal que o custo total esperado, porque é uma média, né? Baseado numa média. Média de fila, enfim. Mas o custo operacional é fixo. Isso é outra coisa que é interessante você pensar, tá? Porque nesse custo total de atendimento você tem alguma parcela fixa e tem uma parcela variável, que tem uma probabilidade de acontecer. Então, quando você aumenta o número de servidores, você está ganhando algo fixo e o outro lado pode ser que a demanda, com incerteza, uma demanda fraca, ponha você num custo fixo e que você depois não consegue, digamos assim, compensar, porque nem vai ter fila, né, se a demanda for fraca. Enfim, então aqui eu tenho essa questão de qual que deve ser o número S de servidores, de maneira a minimizar o CTE. Você poderia fazer isso, como é que se diz? Por tentativa e erro. E, na verdade, ao invés de usar esses valores aqui, você vai ter que usar valores gerados aleatoriamente de acordo com a sua matrícula. Então, variando esses custos de fila de serviço, será que eu altero esse ponto do número mínimo de servidores, que antes era 5, né? Como é que eu sei isso? Eu testei para 5, testei para 6 o custo aumentou, então, e o mínimo para ter estado estacionário é S igual a 5, então, o 5 era o mínimo, tá? É claro que eu poderia eventualmente ter mostrado ou feito detalhadamente isso, mas, enfim, ficaria um vídeo muito longo, eu acho que é bacana você testar ou tentar. E na questão B, pessoal, aí sim eu tento fazer o gráfico. Claro que o gráfico são pontos, porque não dá para ter meio servidor, não tem meio expediente, mas poderia ter algo mais flexível nesse sentido, tá? Mas eu pus aqui só valores discretos, são interessantes para você tentar, e construir o gráfico de 3 curvas: custo de fila, custo de serviço e o custo total esperado. Então, isso aqui são as demandas do nosso projeto 4, para que você possa melhor entender, usando aí programas em Python, esses modelos de teoria de filas, como é que usa, quais os conceitos envolvidos, as métricas, tudo isso daí, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer a sua atenção, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. O próximo vídeo a gente vai falar e vai trazer para vocês aí projeto 5. O que é o projeto 5? Como é que eu pego todos esses modelos e organizo esses modelos para fazer uma estrutura mais complexa, com mais estágios, né? Algo mais parecido com uma linha de produção. Então, vou trazer para vocês no próximo vídeo, vai ser mais dinâmico, mais bacana, mais interessante. É isso. Muito obrigado pela sua atenção e até lá, pessoal. Tchau!